Essa questão de proibição tão antiga, que o pessoal parece que continua falando hoje, não é? Entretanto, muita coisa já mudou na própria Igreja Católica. Nós temos aqui algumas anotações. Eu penso que a maioria dos católicos não sabe isso, mas isso é coisa dos católicos. Existe um livro, O Manuscrito do Purgatório. Não tem nem data, é bem antigo. Foi traduzido por Monsenhor Ascânio Brandão, pela Edições Paulinas, foi publicado. Então vocês vejam, é um livro católico. Fala de mensagens mediúnicas, transmitidas através, quem era médium? Irmã Maria do Imaculado Coração. Olha o que um espírito falou através dela. Não tenhas medo. Sou a irmã MG, o nome está escondido. Uma religiosa falecida com 36 anos no dia 22 de fevereiro de 1871. E esse manuscrito do Purgatório conta uma porção de fatos. Eles chamam o manuscrito do Purgatório porque para eles, a alma que não foi para o céu, mas também não foi para o inferno, fica numa região especial, não é? Então são pessoas que não cumpriram direitinho a lei de Deus. E elas vêm contar das dificuldades que estão encontrando e pedem oração e tudo mais, não é? Quer dizer que continuam vivendo e podem ser ajudados. Um outro livro, Luz aos Vivos pela Experiência dos Mortos, é do Monsenhor Palafox, bispo de Osma, na Espanha, e é uma coleção de aparições de espíritos. É livro da Igreja Católica. Mística Divina é outro livro, é do cônego Ribet. No tomo 2, no capítulo 7, nós lemos isto. Estas espécies de aparições não são raras e não faltam na vida dos santos. Há fatos documentados e muito bem provados com o testemunho de teólogos. Mas agora mais importante, que é um pronunciamento do Papa. 1983, Papa João Paulo II, num sermão na Basílica de São Pedro em Roma, no dia 2 de novembro daquele ano. Perante uma multidão de mais de 20 mil peregrinos, ele asseverou peremptório: a comunicação com os mortos não deve ser interrompida, pois na realidade a vida não está limitada pelos horizontes deste mundo. É um Papa falando, não é? 1985, um senhor advogado, Lino Sardos Albertini, ele era da Junta Diocesana de Ação Católica de Trieste, na Itália. Ele publicou esse livro, O Além Existe. Eram mensagens de um filho dele, que morreu assassinado por assaltantes. A médium tinha formação católica e não gostava de notoriedade. E também ela nada cobrou. Ele, o autor, o seu Lino, o advogado, também não cobrou nada pelo livro. Ele achava que esse livro tinha que ter os direitos autorais destinados para uma fundação. Ele criou uma fundação para colaborar na missão de André, o filho dele morto, para estudar com rigor lógico e científico, documentando e divulgando todos os fatos que possam constituir provas ou sérios indícios da sobrevivência da alma. Porque, de fato, é muito, muito importante a comunicação dos mortos. Vale a pena investir na divulgação desses acontecimentos, não é?
Eles diziam que esse livro trouxe grande conforto nas dores ou desgraças, reforçou a fé, antes frágil e superficial, transformou ateus convictos e declarados em crentes em Deus e praticantes. Ciência comigo. Aí nós venceremos, né? Bem, vamos ver em 1991, um padre católico, François Charles Antoine Bruni, ele escreveu um livro, Os Mortos Nos Falam. Ele é um padre muito conceituado, possui muitos títulos acadêmicos, e ele escreveu esse livro. Ele comenta: a igreja prega a eternidade, é verdade, mas não aceita que se possa vivê-la ou entrar em comunicação com ela. Eu mostro que não foi sempre assim. Na igreja primitiva, no cristianismo primitivo, era utilizada a comunicação. O apóstolo Paulo, na sua carta aos Coríntios, ele faz como que um mini livro dos médiuns, porque de fato era usual a comunicação de espíritos na igreja cristã, a princípio. São coisas tão importantes que nós vamos vencer esta dificuldade minha e vamos passar para vocês. 1996, Padre Gino Concetti, competente teólogo do Vaticano, ele admite ser possível dialogar com os desencarnados. Ele revela novos conceitos católicos em relação às mensagens ditadas pelos espíritos depois da morte carnal. Segundo ele, o moderno catecismo da Igreja ensina que Deus permite aqueles que vivem na dimensão ultraterrestre, não é? Olha como ele coloca. Aqueles que vivem na dimensão ultraterrestre, Deus permite a eles enviar mensagens para nos guiar em determinados momentos da vida. Após as novas descobertas no domínio da psicologia sobre o paranormal, nós temos aí os conhecimentos da parapsicologia, não é? A Igreja decidiu não mais proibir as experiências do diálogo com os trespassados. Nós dizemos os desencarnados, eles falam trespassados. Desde que elas sejam feitas com finalidades religiosas ou científicas e com muita seriedade. Também nós espíritas achamos que as comunicações dos espíritos devem ser feitas num clima de muita seriedade, de respeito, não é brincadeira, não é? Bem, em 2000, mês de abril, cardeal Giacomo Biffi, da cidade de Bolonha, proibiu os fiéis de falar com os mortos, porque essa prática se fizera bastante comum entre os católicos, não é? É interessante. Ele precisou proibir porque estava exagerado, fugia ao controle dele. Mas nós temos que perceber, há uma comunicação aqui, tem um programa na TV italiana, da RAI, o Fio de Ariadne, e lá eles passam assuntos espíritas, fenômenos, testemunhos de pessoas, né? E um dos entrevistados foi o padre Ulderico Pascali Magni. Ele é um respeitado pesquisador da fenomenologia mediúnica na Itália. Olha o que ele diz, esse sacerdote católico. O que nos separa dos nossos defuntos é pura e simplesmente uma ligeira barreira vibratória. Não é o que nós espíritas falamos?
é uma questão de sintonia nas ondas mentais, não é? É só o que nos separa dos espíritos. São dois mundos que se interpenetram. O lado de lá não é longe, não é lá em cima, nem num lado, nem no outro, nem lá embaixo. Eles se interpenetram com o nosso plano, encarnados e desencarnados, não é? Eles continuam vivos em outras dimensões e continuam nos amando. E por nos amar, desejam ardentemente comunicar-se conosco. Kardec fala isso no começo de O Livro dos Médiuns. Ele pergunta às pessoas: ora, se os espíritos existem e eles não morrem quando o corpo morre, e se eles nos amam, eu quero que vocês me digam se eles não sentem vontade de voltar a falar conosco. E se eles sentem, por que não podem realizar isso? Kardec vai fazendo uma série de perguntas. E a gente, quando lê isso aqui de um sacerdote, a gente diz, acho que ele leu o Livro dos Médiuns, né? Porque falou a mesma coisa. E eles nos falam da felicidade, da luz, das bem-aventuranças, e nos induzem à fé, à esperança e a suportarmos as cruzes mais pesadas. Quantas mães que antes choravam e hoje se sentem felizes, porque comprovaram que o seu filho continua vivendo, né? Deus permite estas comunicações como prova do seu amor. É o que nós pensamos também. Eles nos falam, nós os ouvimos. Tudo isso é maravilhoso. É maravilhoso, mas é falado por um sacerdote católico, não é? E nós vemos que ainda perdura a ideia de que a comunicação com os mortos está proibida.